E aí, galera, tranquilo? A aulinha de hoje nós vamos falar de enzimas, né? Que por sinal é uma continuação da nossa aula anterior de proteínas. Essa imagenzinha aí é só para poder utilizar como exemplo esse Sensilat. Ele é um medicamento que contém, não é um medicamento, né? Na verdade, ele é uma forma industrial da enzima lactase, tá? Que é uma enzima que digere o açúcar do leite, a lactose. Por que ele é importante? Você já deve ter ouvido falar em pessoas que possuem intolerância à lactose. O que é isso? A pessoa, quando toma o leite, ela não possui a enzima necessária, a lactase, para poder fazer a digestão desse carboidrato, né? Então, a galera pode comprar na farmácia, né? E sempre que ele vai ingerir o seu leite, ele toma esse remedinho, né? E aí é como se ele estivesse jogando enzima para dentro e aí o carboidrato, a lactose, ela vai ser digerida, tá? Não confundam, a gente já falou isso em alguma aula, não confundam intolerância à lactose com alergia à proteína do leite, tá? Quando a gente fala de enzima, então vamos fazer aquele nosso resumão de sempre, né? A gente tem que pensar no seguinte: no nosso organismo, ele o tempo todo está ocorrendo uma série de reações químicas que garantem, né, a nossa sobrevivência, tá? Reações essas que precisam de uma determinada quantidade de energia para se iniciar, tá? Então vamos bem devagar. Reações químicas ocorrendo no nosso organismo, tá? E essas reações químicas precisam de uma determinada quantidade de energia para poder começar, tá? Essa quantidade de energia a gente chama de energia de ativação, né? Então, o que a enzima faz? Ela diminui essa energia de ativação. Diminuindo essa energia de ativação, consequentemente, essas reações ocorrem mais rápido. Então é por isso que muitas vezes você ouve falar que a enzima, enzimas são moléculas, né, são proteínas que, na maioria das vezes, tá, você também tem as ribozimas, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, enzimas são proteínas, né, que aceleram a velocidade das reações químicas que ocorrem no nosso corpo. E como que ela se acelera? Na maior parte das vezes, diminuindo essa energia de ativação, tá? Esse quadro, ele mostra pra gente isso. Então, assim, ó, a linha vermelha, esse quadro, esse gráfico, a linha vermelha, ela representa uma reação que está ocorrendo sem enzimas, tá? Então, se você verificar o eixo Y, que é o eixo de energia, você precisa de muito mais energia para essa reação ocorrer, para essa reação iniciar, quando você não tem enzima. Se você olhar a linha azul, olha a diferença. Quando você tem uma enzima no meio, você precisa de muito menos energia, né, para essa reação poder ter início. Então, com isso, você consegue, então, a enzima, ela diminui a quantidade de energia de ativação necessária e com isso você aumenta a velocidade da reação. Tranquilo? Vamos dar uma olhada em como é que funciona, né, a enzima. Então, a enzima ela age sempre, né, em um substrato, tá? Então, aquele exemplo que eu falei lá no início da enzima lactase, qual que é o substrato dela? A lactose, né, aquele carboidrato. Então, para ela digerir esse carboidrato, né, é necessário que esse carboidrato se ligue na enzima, tá? Essa ligação, o que a gente tem que saber o que é importante para a gente aqui? Primeiro, que o local onde esse substrato vai se ligar na enzima, a gente chama ele de sítio ativo, tá? Então, o substrato ele vai se encaixar ali no sítio ativo da enzima, vai formar o que a gente chama de complexo enzima-substrato, né? A reação vai ocorrer e serão gerados os produtos dessa reação, tá? Aí no final, quando esses produtos são gerados, eles se desconectam ali daquele sítio ativo, tá? E a enzima fica livre novamente para poder degradar outros substratos. Existem alguns fatores que vão influenciar o funcionamento da enzima, tá? Então, entre o primeiro, a gente pode começar pela temperatura, né? Então, assim,
toda enzima ela tem uma temperatura ótima de funcionamento, né? Temperatura ótima seria a temperatura perfeita para que ela funcione a todo vapor, tá? E aí vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, então olha só, temperatura ótima para enzimas humanas, né? Tá ali 37 graus, 36,5, 37 graus. Até por isso que a temperatura interna do nosso organismo, né, é 36,5, 37 graus. Então, se você eleva muito essa temperatura, dá uma olhada. A função da enzima, a velocidade, se você altera muito essa temperatura, você aumenta, a velocidade da reação, ela começa a diminuir, tá? Até o momento que essa enzima para de funcionar. Da mesma forma que se essa temperatura for menor, né, muito menor do que a temperatura ótima, ela também deixa de funcionar. Então, as variações de temperatura, elas têm uma grande influência no funcionamento das enzimas, tá? Na linha verde é só um exemplozinho sobre bactérias extremófilas, tá? Aqui nas que vivem em fontes termais, né? Lembrando que bactérias extremófilas são aquelas que vivem em extremos de temperaturas. Então aqui, ó, deve estar ali mais ou menos 79 graus, né? É a temperatura ótima de funcionamento dessa enzima. Então quando você tira aquela bactéria daquela fonte termal, né, onde essa temperatura bate facilmente essa temperatura, as enzimas vão deixando de funcionar e essa bactéria acaba morrendo, tá? Esse é um perigo da febre alta, né? No nosso caso, imagina que você tem aí, esteja aí, ó, a temperatura ótima de funcionamento da sua enzima, 37 graus, da maior parte das enzimas humanas, né? E aí você está com uma temperatura interna de 43 graus. Fica claro para você que suas enzimas vão começar a funcionar de uma forma bem pior, né? Podendo até te levar à morte, caso essa temperatura não pare de subir. Um outro fator que afeta a função é o pH, do meio que aquela enzima está atuando, tá? Então você tem enzimas que atuam em pH muito ácido, como por exemplo, né, as enzimas que degradam proteínas lá no estômago. Lembra que o pH do estômago varia ali, né, entre 1,6 e 2, né? Tem uma variação, é um pH muito ácido. Você tem enzimas como a amilase salivar que atuam em pH básico, né? Ela está lá na saliva, aquele pH 8 ali, né? E suas variações. Então, assim, o conceito é o mesmo da temperatura. Você tem um pH ótimo, né? E fora desse pH ótimo, né, o funcionamento dessa enzima ele é afetado, tá? Isso aqui, eu botei essa questão aqui, isso aqui foi uma questão Enem, tá? Para poder falar sobre um termo que caiu em desuso. Vocês vão dar uma lida na questão, mas basicamente eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que antes, quando, quando ocorria a ligação da enzima ao substrato, né, do substrato na enzima, a gente chama, e aí você tinha esse complexo enzima-substrato, o que se falava é que esse encaixe era perfeito, tanto que ele recebia o nome de modelo chave-fechadura, porque vocês sabem que a chave ela tem que ser totalmente complementar à fechadura para você poder conseguir abrir, né, uma porta, por exemplo, né, para você poder abrir aquele mecanismo. E para a enzima se pensava o mesmo, né, que o substrato ele tinha que ser certinho ali, encaixar certinho no sítio ativo para que para que a sua reação pudesse, né, ocorrer, ou seja, que a enzima pudesse, né, aumentar a velocidade da sua reação, né. Só que estudos mostraram que esse modelo chave-fechadura não é correto. Por quê? Quando o substrato se liga no sítio ativo, o que eles viram? Que ocorrem pequenas mudanças, né, na forma da enzima para poder fazer esse encaixe perfeito. Então, não necessariamente o sítio ativo ele vai ter o formato perfeito, né, do substrato, para o substrato encaixar. Aquele substrato se encaixa e a enzima sofre pequenas modificações na sua estrutura para poder fazer esse encaixe perfeito, tá? Então agora a nomenclatura correta utilizada é encaixe induzido. O modelo chave fechadura não é mais correto, tá? Caiu em desuso. Então a gente agora fala em encaixe induzido, né? O que seria isso? A enzima ali, o sítio ativo, ele sofre pequenas modificações, né? Pequenas mudanças para poder
se encaixar perfeitamente junto ao substrato, tá? Isso é importante pra caramba. Sistema de regulação enzimática também é bom a gente falar um pouquinho. Então, o que acontece, né, é que o funcionamento da enzima, né, ele pode ser regulado. Pode não, ele é regulado, melhor, tá? E a gente pode, eu gosto muito a gente pode falar muito primeiro das inibições, né? Como que você faz para parar de funcionar? Então a gente tem dois tipos, a inibição competitiva e a inibição não competitiva. E é bem tranquilo. Inibição competitiva, você vai ter uma molécula se ligando no sítio ativo da enzima. Molécula essa que não é o substrato, tá? E por que a gente chama de competitiva? Porque ela vai competir pelo mesmo local do substrato, né, pelo mesmo sítio ativo. Então, quando existe uma molécula ligada, uma outra molécula se ligando ali ao sítio ativo, o substrato não consegue se ligar, tá? E é importante a gente falar aqui o seguinte, que essa questão da inibição competitiva, ela pode ser quebrada, essa inibição pode ser quebrada se a quantidade de substrato for bem maior que a quantidade de inibidores, tá? Porque você vai ter muito substrato e aí o que acontece? Eles vão acabar conseguindo se ligar primeiro antes que o inibidor. Tá? Então, a inibição competitiva, você chega a ter uma perda, né, no funcionamento dessa enzima, mas se você aumentar a quantidade de substrato, essa inibição competitiva ela não ocorre muito bem. Já a não competitiva não tem isso. Por quê? O que acontece na não competitiva? O substrato ele até se liga normalmente no sítio ativo da enzima. Só que essa molécula, esse inibidor não competitivo, ele acaba se ligando em um outro local, tá, da enzima, e toda vez que ele estiver ligado nessa enzima não, a reação é bloqueada, ela não vai funcionar, tá? Então, resumindo, competitiva, eu tenho uma molécula se ligando no sítio ativo da enzima, e com isso o substrato não consegue se ligar. Inibição não competitiva, substrato se liga normalmente no sítio ativo, só que você tem uma molécula, nessa molécula inibitória, se ligando em algum outro ponto da enzima, né? E com isso a enzima para de funcionar. Eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra exatamente isso, essa questão que a gente está falando sobre você conseguir continuar com o funcionamento da enzima na inibição competitiva se você aumenta a quantidade de substrato. Olha só, a linha roxa aqui no gráfico representa a enzima normal, né? A curva de funcionamento dessa enzima sem nenhuma inibição. Agora a verde, olha só, quando você tem um inibidor competitivo, o que acontece? Se você aumenta a concentração do substrato, olha para o eixo X, né, o eixo horizontal. Se você aumenta a concentração do substrato, o funcionamento da enzima, né, a razão da reação, ela vai aumentar. Então a inibição competitiva ela só acontece se você tiver pouco substrato. Se você tiver muito substrato, ela não acontece. Agora olha a diferença para não competitiva. Depois que você pode aumentar tranquilamente a concentração de substrato, que ela vai continuar inibindo, tá? A reação. Então, assim, com a inibição competitiva não tem desenrolo. Se acontecer, já era. Lembra que eu falei para vocês que na inibição não competitiva, você tem ali uma molécula inibidora, né? Um inibidor, vamos chamar assim, se ligando em algum outro ponto da enzima e com isso ele barra o funcionamento? Esse ponto que ele se liga, a gente chama de sítio alostérico. Não vamos confundir com sítio ativo, tá? Sítio ativo é o local feito para o substrato se ligar, tá? Já o sítio alostérico é uma região, né, onde você vai ter o inibidor se ligando na enzima, tá? Lá no caso da inibição competitiva. E aí a gente diz que essa regulação ela é alostérica. Por quê? Porque o meu inibidor, o meu regulador, ele vai se ligar no que a gente chama de sítio alostérico. Bem tranquilo, né? Nada demais. E aí, só debater para vocês aqui, olha só, a tabela abaixo mostra 3 enzimas no corpo humano e a temperatura de suas localizações. Então, olha só, tem a ptialina, né, que atua na boca, temperatura 98, é uma variaçãozinha. Pepsina e tripsina, temperatura 99. E aí, olha a pergunta interessante. Como uma febre de 104 graus Fahrenheit, lembrando que a gente está falando de Fahrenheit, eu sempre fico em dúvida se é Fahrenheit ou Fahrenheit, pergunta sou de física, né? Afetaria a atividade dessa enzima.
A variação não é tão grande, né? Mas ela vai, como que ela afetaria? Aí, o que você deveria falar, né, discutir nessa questão? Né? O fato de que a enzima tem uma temperatura ótima de funcionamento, né? E se ela sai dessa faixa de temperatura, ela começa a perder função, a velocidade da reação começa a diminuir, né? Então, é dentro dessa discussão que você tem que debater. Mas se você não soubesse que existe uma temperatura ótima de funcionamento para as enzimas, né, você não conseguiria responder essa questão.